Olá! A partir de agora, vamos atualizar as principais informações da Câmara Municipal de Pelotas. Sou Marrone Silva, da Assessoria de Comunicação. O vereador Marcos Ferreira subiu à tribuna e falou sobre a denúncia dos medicamentos que seriam descartados. Marcola lamentou o fato ocorrido e disse que a saúde deveria ser a prioridade no município. O parlamentar rebateu as críticas da secretária Arita Bergman por salientar que os vereadores violaram as caixas de remédios. Segundo Marcola, não existe motivos para querer inventar fatos. O vereador se mostrou indignado com a acusação da superintendente Ana Costa de que os vereadores infiltraram medicamentos nas caixas. Por fim, pediu uma CPI para investigar o caso. O presidente da Casa, Ademar Ornel, também falou sobre o caso do descarte dos medicamentos. O vereador salientou que o papel do legislativo é fiscalizar e criticou pelo fato de não haver medicamentos em vários postos de saúde e essa grande quantidade desperdiçada. Ornel ainda criticou o executivo por causa da ameaça de processar o parlamento e ressaltou que ninguém da casa vai se curvar. Para encerrar, o presidente relatou que uma das vans teria fugado e que isso, se for confirmado, é caso de prisão. O vereador Anderson Garcia, assim como outros parlamentares, falou sobre os medicamentos descartados e disse que a posição dele e do partido é que aconteçam investigações e os culpados sejam condenados. Por fim, o parlamentar abordou outro caso. Segundo ele, na época das eleições de 2014, o PTB de Pelotas ajudou na campanha do deputado Ronaldo Sentini. Segundo Anderson Garcia, após ele se eleger, o mesmo nunca mais apareceu na cidade e cobrou explicações. Na opinião do vereador, isso demonstra que o esforço e a dedicação dos vereadores em ajudar alguns deputados não são reconhecidos em nenhum momento. Outro parlamentar indignado na sessão ordinária com o caso dos medicamentos descartados foi o vereador Ricardo Santos. Ele destaca que antes de ir no local averiguar, pediu permissão para o presidente da casa e o mesmo autorizou para que representasse a Câmara. Ricardo afirma que no primeiro momento viu medicamentos vencidos. Após isso, se deparou em uma das cargas, remédios dentro do prazo de validade, que iam ser descartados, e naquele momento chamou a brigada militar para ir até o local. Segundo Ricardo, o responsável pela carga afirmou que no ano passado 6 cargas de medicamentos foram para o descarte e neste ano até o momento uma. O parlamentar encerrou o discurso, onde disse que a van estava na delegacia, fugiu sem prestar nenhuma explicação. O vereador diz que está averiguando a situação de um assessor que está compartilhando conteúdos homofóbicos e pejorativos contra ele. O vereador Vicente Amaral falou sobre a alteração da forma da cobrança da água em Pelotas. O parlamentar começou dizendo que não tem medo e não se acovarda com críticas, por ter votado a favor do projeto. Segundo Vicente, ele sempre defendeu a água por consumo. Para encerrar a fala dele, Vicente Amaral disse que o projeto tinha que atender à lei federal. Em virtude disso, votou a favor. O vereador Antônio Pérez também falou sobre a nova forma da cobrança da água. Segundo Toninho Pérez, a autarquia precisa manter um equilíbrio econômico. O parlamentar ainda questionou por várias vezes como um síndico de condomínio vai fazer um rateio. Na interpretação do vereador, o projeto já gerou muitos problemas. Antônio Pérez ainda disse que muitos apartamentos que não têm ocupação pagam da mesma maneira. Por fim, propôs uma audiência pública para abordar de maneira mais específica as cobranças em apartamentos e condomínios. O vereador Rafael Amaral subiu à tribuna e trouxe a discussão da limitação da internet banda larga, proposta da Anatel e as empresas prestadoras do serviço. De acordo com o parlamentar, isso é um crime contra a população brasileira, pela relevância da ferramenta. Por fim, ressaltou que vai fazer audiências, perícias, principalmente nos bairros, para trazer essa discussão. O vereador Marcos Cunha começou tratando do episódio do descarte de medicamentos e mencionou a falta de condições das UBSs na armazenação dos remédios. Além disso, também foram encontrados equipamentos cirúrgicos, o que, de acordo com ele, demonstra a ineficiência da administração nas unidades básicas. E terminou falando da cobrança do SANEP, que, de acordo com ele, é abusiva, e convidou a população para uma audiência pública para discussão dessa situação.
O vereador Ivan Duarte começou citando uma carta colocada na internet pela prefeitura sobre o episódio dos medicamentos. Segundo ele, tem inconsistências com a realidade, como o fato de 90% não estarem vencidos, assim como a justificativa que só haviam remédios de uma unidade da colônia que teria sido inundada, e afirmou que era de inúmeros lugares. Ivan encerrou e disse que a prefeitura tem que se explicar. O vereador Beto Z3 começou abordando o problema da cobrança abusiva da água e reiterou a posição de voto contrária ao projeto que fez essa mudança e afirmou que as pessoas vão ficar inadimplentes e pediu explicações para a população. O vereador também abordou a situação do descarte de medicações e que foi constatado e quase 90% deles estavam dentro da validade e afirmou que os parlamentares fizeram a parte deles, que é a fiscalização do executivo, e se disse muito tranquilo para prestar quaisquer esclarecimentos necessários sobre o ocorrido. O vereador Dionísio Veloso também abordou o problema do descarte dos medicamentos, afirmando que não é verdadeira a posição do executivo e que ficou horrorizado ao ver as imagens fornecidas pela TV Câmara. Além disso, também falou sobre a nova forma da cobrança da água e, segundo ele, o aumento é abusivo e prejudica a todos, mas principalmente aos mais pobres, e disse que está esperando as providências do Ministério Público. A qualquer momento voltaremos com mais notícias do Poder Legislativo. Até lá!